pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de biologia. Aqui quem fala é o professor Celso Ramos. Nessa aula nós vamos trabalhar, pessoal, moluscos. A gente já teve uma aula teórica, agora vamos responder algumas questões, né, pessoal? Então, vamos lá. Essa primeira questão, ela fala o seguinte: a rádula presente em certos moluscos tem por função, ou seja, o que seria a rádula, né, pessoal? O que é a rádula? A rádula é um órgão aí pertencente aos organismos moluscos e ela tem uma função muito importante. Será que ela serve para defender os moluscos contra ataque de outros animais? Será que a rádula ela serve para digerir quimicamente os alimentos? Ou não? A rádula seria para favorecer a locomoção? A letra D diz que ela serve para ralar os alimentos. E já a letra E fala que serve para secretar a concha. Vamos lá. Pessoal, a rádula ela é um órgão semelhante com a língua, tá? É como se fosse uma língua. E essa língua, ela tem na superfície dela vários dentinhos, tá? Vários dentículos, dentes pequenos. E ela tem a função, pessoal, de ralar os alimentos, tá? Você vai perceber a rádula nos gastrópodes, tá? Para quem não sabe o que é gastrópode, é a classe a qual pertence, por exemplo, os caracóis, né? Nós temos as lesmas, nós vamos encontrar, por exemplo, alguns caramujos, né? Então é isso aqui, pessoal, a rádula. Isso aqui é a boca de um caramujo, de um caracol, por exemplo. Ele tem uma língua, aqui é a boca dele, ó. Ele tem uma língua aqui, ó, que a gente chama de rádula, e na superfície dela tem esses dentículos. Aí, ó, nós temos um alimento aqui, por exemplo, e ela vai raspar esse alimento com essa língua. E aí, como ela tem esses dentículos, ela vai trazer para o intestino dela esses pequenos fragmentos de alimento. Então, bem básica essa questão, pode cair, tá? Colocando questões que, embora seja questão simples, mas pode cair na sua prova, tá? Vamos lá. Essa próxima questão, ela diz o seguinte: a produção de pérolas requer a introdução artificial de pequenas partículas estranhas ao manto. Este circunda o corpo estranho e secreta camadas sucessivas de nácar sobre ele. Os animais são mantidos em cativeiro por muitos anos até que as pérolas sejam formadas. Os animais utilizados nesse processo pertencem, respectivamente, ao filo e à classe. Ou seja, nós temos aqui, ele quer saber qual é o filo e qual é a classe a qual pertence esses animais que produzem a pérola, né, pessoal? Bem, esses indivíduos que produzem a pérola, nós sabemos que são ostras, né? As ostras são moluscos, ok? Então, o filo a qual pertence as ostras é o filo molusca, ok? Molusca, porque, tem essa palavra porque é latim, ok? Agora, dentro do filo molusca, nós temos várias classes. Quais são as classes, né, as subdivisões do filo molusca? Nós temos os mais conhecidos. Nós temos os gastrópodes, certo? Que nós vamos encontrar as lesmas, dentro dessa classe as lesmas, né? Nós vamos encontrar caramujos, caracóis, gastrópoda. A segunda classe, mais conhecida, é cefalópoda ou cefalópode. Esse termo céfalo porque ele tem a cabeça bem desenvolvida, tá? E dentro da classe dos cefalópodes, aí nós vamos encontrar os polvos, né? A lula. Nós vamos encontrar um animal chamado náutilo, tá? É um tipo de cefalópode que tem uma concha, tá? E nós temos a última classe mais conhecida, né? Nós temos os bivalves. Bivalve. Esse termo bi quer dizer duas valvas. Valva é a mesma coisa que concha. Duas conchas juntinhas, tá? Então, como eu já descrevi aqui para vocês, as ostras,
elas são bivalves, porque ele é formado por duas conchas, tá bom? Então, nós sabemos agora que as ostras que produzem as pérolas, né, pessoal, como foi mostrado aqui nessa descrição, ela pertence ao filo Molusca e a classe vai ser bivalve. Mas aí você olha nas alternativas e não vê a palavra bivalve. Cadê? Qual é a alternativa? Que eu estou vendo aqui, molusca, gastrópoda. Eu sei que gastrópode são os caracóis, né? São, por exemplo, os caramujos, as lesmas. Então não vai ser a letra A. A letra B fala que é artrópoda e crustáceo. Eu sei que o filo no caso das ostras, não é artrópode. Então elimina a letra B. Também elimina a letra C porque fala que é artrópode aqui, né? Então tá entre a letra D e a letra E. Só que aqui, na letra D, tem molusca e cefalópoda. E eu já falei para vocês que o cefalópoda, né, são os cefalópodes, são os organismos, são os polvos, as lulas e um outro animal chamado de náutilo. São os organismos moluscos que têm a cabeça mais desenvolvida. Vamos lembrar que moluscos, eles têm o seu corpo dividido em 3 partes: cabeça, pé e massa visceral. E no caso dos cefalópodes, tem a cabeça mais desenvolvida. Então, não vai ser a letra D. Por eliminação, ficou a letra E. Mas aí você diz, professor, você falou que as ostras são bivalves. E eu estou vendo a palavra aqui, pelecípoda. Pois é, essa palavra aqui, ó, pelecípoda, também é o nome que se dá aos bivalves. Eu trouxe aqui uma questão para vocês, de uma situação em que um nome de uma classe pode ser utilizado um outro nome alternativo, tá? Para que o aluno termine se confundindo e não encontrando a alternativa correta. Então, vai ser a letra E a alternativa correta, tá certo? Então, vamos lá. Próxima questão. Todas as características abaixo pertencem ao filo molusco, exceto qual característica? Então, a gente vai falar aqui qual é a característica que não está presente nesse filo, tá? Letra A, presença de brânquias. Pessoal, vamos pensar o seguinte. Nós encontramos moluscos em todos os ambientes. Ambiente terrestre, ambiente de água doce, nós vamos encontrar em ambiente marinho. E esses indivíduos que vivem na água, eles respiram por meio de quê? De brânquias. Então, as brânquias estão presentes nos organismos do filo molusco, tá? Então, letra A não vai ser. Letra B, presença de concha externa. Vamos lembrar moluscos que têm conchas, pessoal. Vamos lá, nós temos o exemplo de quem? Dos caracóis, dos caramujos, né, pessoal? Que ele tem a concha protegendo. Tanto é que se você tocar nele, ele vai entrar para o interior da concha. Então, lógico que tem concha nos organismos moluscos, ok? Não, então não vai ser a letra B. Letra C, presença de rádula. Nós até respondemos uma questão anterior. O que é a rádula? É aquela língua cheia de dentinhos na superfície, né, que serve para raspar o alimento. Então não vai ser a letra C. Ele quer a alternativa em que não está presente nos moluscos. Letra D, presença de manto. O que é o manto? Será que é uma cortina que ele coloca lá protegendo ele? Não, pessoal, o manto é um tecido. É um tecido que é responsável pela produção, pela secreção da nossa concha. Tá? Nós vamos encontrar principalmente em gastrópodes, que são no caso dos caracóis. Tá? São animais que têm uma concha e essa concha ela é secretada, ela é produzida por um tecido chamado manto. Tá? Então aqui sobrou a letra E, ausência de celoma. Os moluscos, eles têm celoma. Aqui está dizendo que não tem. Então, a letra E está errada. Então, a alternativa que está presente, sim. O celoma está presente nos moluscos. Aí você me pergunta, o que é o celoma? O celoma é uma cavidade que surge no interior do embrião, tá? Dos moluscos, por exemplo. E ele vai servir como um esqueleto hidrostático em algumas espécies de seres vivos, tá?
Em animais superiores ele vai originar o sistema circulatório, ok? E ele está presente nos moluscos, então a letra E está errada. Próxima questão, né? O filo molusca é dividido em 7 classes, sendo a classe bivalvia, gastrópoda e cefalópoda as mais conhecidas. Marque a alternativa onde encontramos, respectivamente, o nome de um bivalve, um gastrópode e um cefalópode. Então ele quer aqui um exemplo de um bivalve, de um gastrópode e de um cefalópode. Vamos lembrar a primeira coisa. O que é um bivalve? Bivalve, ele também pode se chamar de pelecípoda. Pelecípoda. Esse C é com Y, tá? Pelecípoda. Então, é a mesma coisa que bivalve. Bivalve é um molusco que tem formado por 2 válvulas, 2 conchas que se fecham. Aí eu vou dar exemplo de quem? Das ostras, tá? Acredito que alguns aqui já devem ter comido ostra, eu não como. E é das ostras, por exemplo, que a gente pode coletar pérolas, né? Mas não existe só as ostras, não. Tem outros tipos de moluscos que são bivalves. A gente vai ver exemplo aqui. Exemplo de gastrópode, aí eu posso citar aqueles moluscos terrestres, como as lesmas, né, os caracóis. E cefalópodes são aqueles moluscos que têm o cérebro não, que tem a cabeça mais desenvolvida. Vamos ver aqui qual a alternativa que apresenta animais que são dessa classe, tá? Nessa mesma sequência. Ele quer um bivalve, um gastrópode e um cefalópode. Vamos lá, letra A. O primeiro animal tem que ser um bivalve, certo? Ele coloca o primeiro animal aqui, o polvo. O polvo, ele será que é um bivalve? Não, um polvo, ele é um cefalópode. Então a letra A está errada, porque ó, um polvo é um cefalópode, um caramujo é um gastrópode, certo? E a ostra é um bivalve. Então não ficou nessa sequência do nosso enunciado. A letra B. A ostra é um bivalve, certo? A lula não é um gastrópode, né? Porque ele quer o segundo animal que seja um gastrópode. A lula é um cefalópode. Então a letra B está errada, ok? Letra C. Caramujo. Caramujo, pessoal, é um gastrópode. Só que lá na sequência ele quer que primeiro venha quem? Um bivalve. Então já elimina a letra C, ok? Letra D. Um mexilhão. Mexilhão, para quem não sabe, é esse animal aqui, ó. Então vai ser a letra D, porque ó, começou com mexilhão. Mexilhão é o que? Bivalve, tá? A letra E não vai ser porque começa com lula. Lula não, lula vai ser um cefalópode. Ó, mexilhão é um bivalve. Aí nós temos o exemplo da lesma, que é um gastrópode, e a lula, tá? Que é um cefalópode. Vocês lembram qual é a diferença entre lula e polvo? A lula tem 8 tentáculos, o polvo tem 4, tá? Só para vocês relembrarem. Próxima questão. Próxima questão, pessoal, ela é bem simples, olha só. Nos moluscos, o órgão constituído de uma membrana epidérmica que possui glândulas responsáveis pela secreção da concha vai ser o quê? Vai se chamar de quê? Então, vamos lembrar que os gastrópodes, por exemplo, quem são os gastrópodes? Posso citar a lesma, tá? Eu cito o caracol, tá? E o caramujo. Esses indivíduos, no caso do caracol e do caramujo, eles têm uma concha externa. E essa concha, ela é secretada pelas células de um tecido que se encontra logo abaixo da concha. Esse tecido, pessoal, nós vamos ver qual desses nomes aqui vai ser o nome desse tecido, tá? Letra A, será que é a rádula? A rádula, como vocês já sabem, é aquela língua do gastrópode que é cheia de dentículos. Ela serve para raspar o alimento, ok? Ao lamber a superfície, ele raspa ela e aí ele consegue obter alimento. Então não vai ser a rádula, né? Letra B, o papo. Não, o papo já vai fazer parte do sistema digestório. Não tem nada a ver com a secreção ou a produção da concha, tá? Não tem
Nada a ver com a concha. Letra C, o manto. O manto, sim, vai ser a letra C, a alternativa correta. O manto, ele é um tecido que é responsável pela secreção da concha, tá? Então, vamos para a próxima questão, pessoal. Essa questão aqui, ela traz uma tirinha, tá? Ela foi do Enem 2016. Nesse ano teve 3 aplicações do Enem, tá? Então aqui, olha o que a tirinha diz. Tem uma senhorinha, tá reclamando, né? Falando o seguinte: meu filho anda fazendo xixi na cama. Reclamando que a roupa do filho dela tá suja. E aí a mamãe molusco, né? Que no caso é um polvo, fala o seguinte: sorte a sua, o meu está saltando tinta preta. Aí a questão traz a seguinte situação. Na tirinha, o processo mencionado pelo molusco está relacionado a um mecanismo de quê? Que tipo de mecanismo é? Pessoal, vamos lembrar, olha o que a tirinha está trazendo. Ela está reclamando que o filho dela produz tinta. Você já viu aqueles vídeos, né, sobre animais, principalmente animais aquáticos, quando você chega perto de um polvo, e aí o polvo ele solta um jato de tinta, né? Esse jato de tinta, quando você chega nele, você já percebe que o animal está muito longe. É um mecanismo de proteção, né, pessoal? Pela própria situação, a gente sabe que é um mecanismo de defesa. Não vai ser mecanismo de excreção, nem de circulação, locomoção ou reprodução. As pessoas poderiam até se confundir e achar que isso aqui seria um mecanismo de locomoção. Se fosse um mecanismo de locomoção, todas as vezes que o polvo nadasse, ele iria soltar tinta. E a gente sabe que ele, ao nadar, ele não libera tinta toda vez. Né? Que é um mecanismo de jato-propulsão. Tá, pessoal? Vamos para a próxima questão, tá? Também relacionado com esse filo tão importante dos moluscos. E ele fala o seguinte: na escala zoológica, os primeiros animais que apresentam estruturas especializadas para a respiração vai ser quem? Aí, como a gente já está vendo aqui, não vai ser espongiário, porque as esponjas elas não têm tecido verdadeiro e, consequentemente, ela não vai ter sistemas, né? Não vai ter sistema respiratório, nem sistema sensorial. Quinidário. Os quinidários, eles não tem tecido, não vai ter tecido respiratório, tá? Os primeiros animais a apresentar realmente, pessoal, uma especialização com relação à respiração serão os moluscos, tá? Ele vai estar ausente nos nematódeos, vai estar ausente nos plateumintos, nos quinidários e nos espongiários. De molusco para frente, todos eles vão ter esse sistema respiratório. Bem, essa foi a nossa aula sobre molusco. Eu espero que vocês tenham entendido e aguardo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.